Estamos de volta com Bom para Todos. Aqui você tem espaço, bomparatodos@tvt.org.br. Transparência nos gastos públicos e participação do cidadão. Está aqui no Bom para Todos Luciano Santos, advogado eleitoral e membro do Movimento contra a Corrupção Eleitoral. Olá, Luciano, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Maria. Luciano, você é membro do Movimento contra a Corrupção há mais de 11 anos. E quais foram os resultados que vocês já obtiveram ao longo desses anos? O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral foi criado através da Lei 9840, que é a lei que caça o candidato que compra voto. Então, todas essas cassações que aconteceram de governadores, deputados, senadores, foi através dessa Lei 9840, que foi a primeira lei de iniciativa popular, com mais de 1 milhão de assinaturas. E agora, recentemente, aprovamos a Lei da Ficha Limpa, com quase 2 milhões de assinaturas, que é essa lei polêmica que foi discutida na última eleição e que deve valer na próxima eleição. A Controladoria Geral da União ela está organizando a primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social. Vocês são membros. Eu queria que você me explicasse um pouquinho mais de que é a conferência, o que vai acontecer nessa conferência. A Conferência de Transparência do Controle Social foi uma exigência da sociedade, foi feita ao governo anterior, ao presidente Lula, para que a sociedade tivesse maior participação nessa fiscalização da transparência com relação ao combate à corrupção. Então, em 2012, no mês de maio, acontece a conferência, que é nacional, tendo já acontecido as conferências municipais e a estadual, que vão ter debates exatamente para colher informações, sugestões e normas que devem regulamentar a questão da transparência e do combate à corrupção. E a conferência final, então, vai servir para consolidar todo esse trabalho. Luciano, nós fomos às ruas saber o que as pessoas querem saber sobre esse tema. Vamos ouvir agora a primeira pergunta para você. Eu gostaria de saber aonde o cidadão pode saber onde é gasto o dinheiro público do contribuinte. O orçamento da Prefeitura, o orçamento do Estado e o orçamento da União é aprovado nas casas legislativas, então na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. É aprovado o orçamento daquilo que o chefe do Executivo pode gastar durante aquele ano. E isso tem que ser disponibilizado. Tem uma lei de acesso onde tem que ser disponibilizado via internet e todas as formas possíveis de divulgação. Agora, o cidadão precisa acessar esses meios para conhecer como funciona e para ter essas informações. Vamos ouvir agora a pergunta do Saulo. Para que serve a responsabilidade fiscal? A lei de responsabilidade fiscal ela foi criada porque o que acontecia antigamente era que o chefe do executivo, o gestor público, ele gastava mais do que podia, gastava mais do que tinha arrecadado e depois ele ia embora e deixava o problema para o sucessor, para aquele que se elegeria depois dele. Hoje, com a lei de responsabilidade fiscal, aquele gestor público ele é responsável por tudo que ele fez, mesmo que ele tenha saído daquele cargo que ele está cumprindo. Então, ele só pode gastar o que ele arrecada, ele tem que gastar dentro do orçamento, nas rúbricas, porque em cada setor ele pode gastar só determinado percentual. Então, se ele ultrapassar esses valores, ele não pode deixar dívidas para o seu sucessor. Luciano, no caso dele deixar alguma dívida, como o gestor seguinte pode proceder? As contas serão rejeitadas daquele administrador público e aí poderá ser criada uma ação, né? Movido uma ação para que ele possa responder por improbidade administrativa e responder pelo gasto que foi em desacordo com o que a lei determinava. A próxima pergunta é do Luiz Gustavo. Tem alguém que controla o dinheiro que o governo gasta em saúde, educação? Quem que controla tudo isso? Os gastos, como eu disse, ele tem um orçamento que é aprovado por essas casas legislativas. Quem faz a fiscalização a própria Casa Legislativa, então no caso das prefeituras, a Câmara de Vereadores tem que fazer a fiscalização desses gastos e também esse controle é feito pelos tribunais de contas. Então nós temos o Tribunal de Contas do Estado, que fiscaliza os gastos do governo do Estado e das cidades, das prefeituras. A única exceção é do município, da capital, que tem um Tribunal de Contas específico para a capital. E na União nós temos o Tribunal de Contas da União, que faz a fiscalização e o controle de todos esses gastos. E no fim tem a prestação de contas e se elas forem rejeitadas ou reprovadas,
aquele administrador ele pode se tornar inelegível, ele não poderia disputar outras eleições. Como a população ela poderia se organizar e pedir orçamentos maiores para educação, para saúde, para habitação, por exemplo? Cada um desses gastos ele tem um percentual, por exemplo, a saúde tem um percentual que é obrigatório. Se aquele percentual não é suficiente, a população pode se organizar e, através dos vereadores, exigir que o orçamento seja alterado. Eles podem fazer alterações. E nessas alterações, a população pode exigir, através dos seus representantes, que eles alterem o orçamento. Vamos ouvir mais uma pergunta. De que forma a população pode interferir nas decisões políticas? Então, o nosso sistema de governo é um sistema representativo. Nós elegemos os nossos representantes. Então, nós temos que escolher bem os nossos representantes para que eles nos representem. Além disso, existem algumas atividades que são participação direta da sociedade. Por exemplo, a Lei 9840, a Lei da Ficha Limpa, que foi aprovada pela sociedade, que se organizou, apresentou um projeto de lei, a Constituição permite isso, e isso pode ser feito no município, no estado ou no país, como nós fizemos. Ele colhe as assinaturas, apresenta para a Casa Legislativa para fazer alterações, e são decisões políticas. Nós não dependemos só dos parlamentares. Nós elegemos os parlamentares para ser os nossos representantes, mas nós também podemos exercer de forma direta. Mas também pode ser feito através de plebiscito, de referendo. Quando nós vamos participar de um plebiscito, nós estamos participando diretamente. Luciano, e por que isso não é mais feito com tanta frequência? Porque o poder, quem detém o poder, não gosta de partilhar do poder. Quem tem o poder gosta de exercer ele sozinho. Então, o chefe do executivo ou os parlamentares, vereadores, deputados, eles não querem dividir esse poder. Então, cabe à população exigir que esse poder seja partilhado. Vamos ouvir agora a pergunta da Juliana. Todos os governos prometem educação, habitação. Isso realmente acontece? Eu não vejo, eu gostaria de saber a resposta. O que acontece é que hoje não tem uma lei que obrigue aquele candidato eleito a cumprir aquilo que ele prometeu na sua campanha. Tem um projeto de lei no Congresso, que é da Rede Nossa São Paulo, que aprovou na cidade de São Paulo, onde o prefeito eleito ele tem 90 dias para apresentar o seu plano de governo. O que ele vai fazer, e esse plano tem que estar relacionado com a sua campanha, com as suas promessas. E aí ele se compromete com metas que ele vai ter que cumprir durante aqueles 4 anos. E existe agora um projeto na Câmara dos Deputados para que isso seja estendido a todas as prefeituras, aos governos de estado e à presidência da República também. O José Antônio agora tem uma pergunta para o Luciano. Quais são as formas de a gente poder combater a corrupção? Então, o movimento de combate à corrupção eleitoral, e é específico nesse assunto, ele busca impedir que o candidato que compra voto continue sendo candidato, que o candidato que tenha condenações por improbidade administrativa ou por questões de desvio de dinheiro continue sendo candidato. Então, existem várias formas. A fiscalização na Câmara de Vereadores ou na Assembleia, frequentar as sessões, ver como esse dinheiro está sendo gasto, analisar as despesas, né? Se tem uma despesa que está sendo feita e aquele valor é muito alto. Então, essas são formas do cidadão participar. E ele tem essa possibilidade e eu entendo que seja um dever, porque se o cidadão não participa e não fiscaliza, acaba acontecendo casos de corrupção, como a gente vê que tem acontecido em nosso país. Vamos ouvir mais uma pergunta da população. O que é o DRU e por que o governo não precisa justificar os gastos? A DRU é desvinculação dos recursos da União, que é exatamente isso, é o governo poder usar dinheiro de uma rúbrica ou de algum setor que ele deveria usar em outro setor que está precisando com maior necessidade. Essa desvinculação é importante, mas é só um percentual que ele pode gastar livremente, sem precisar justificar. Vamos ouvir agora o Vinícius. Sobre a ficha limpa, o que ela vai ajudar no Brasil? Ela vai ajudar nós, os eleitores? O mais importante é mostrar que quando a população se mobiliza e se organiza, ela consegue fazer transformações, inclusive mudar a lei, que os parlamentares não queriam mudar, porque, lógico, queria prejudicá-los. Muitos deixariam de ser candidatos. Então, a lei da ficha limpa vem com esse objetivo. Isso mostra como a população organizada ela consegue melhorar a qualidade, que o objetivo da ficha limpa é esse, melhorar a qualidade dos representantes, impedir que aqueles que tenham condenação, por exemplo,
de improbidade administrativa, ou seja, geriu mal o recurso público, que ele continue sendo candidato, sendo eleito e administrando de novo um dinheiro da população como representante do povo, tendo cometido já desvios e essas formas. Luciano, e por fim, o Marcelo agora tem uma pergunta para você. Como que a gente pode denunciar e tirar os políticos corruptos do governo? Nós temos vários meios, né? Um é através da imprensa, a imprensa tem cumprido esse papel, ela denuncia, mostra o que está acontecendo. A outra forma é buscarmos o Ministério Público. Se nós soubermos de alguém que está praticando a corrupção, cometendo algum ato irregular, nós devemos procurar o Ministério Público, que é o nosso representante legal e pode ajuizar ação, pode promover ações para caçar os candidatos e impedir que isso aconteça. Essa denúncia pode ser feita também nas casas legislativas, é uma fiscalização do cidadão. É a participação do cidadão que muda esse estado de coisas e que melhora o país de uma forma geral. Luciano, eu gostaria que você deixasse uma dica para os nossos telespectadores do Bom para Todos. Quem não participa acaba concordando com o que os outros estão fazendo. Então, se o cidadão não está participando, ele está concordando com todas as coisas e aí não adianta aquela situação de reclamar no bar, tomar uma cerveja, reclamar de todo mundo e depois ir embora para casa. Tem que participar efetivamente, assistir às sessões da Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa, fiscalizar e exigir que os seus direitos sejam cumpridos. Luciano, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. No próximo bloco, o coordenador do Grupo de Trabalho de Orçamento da Rede Nossa São Paulo, Odilon Guedes, vai tirar as suas dúvidas. Voltamos já!